Do lado do Fluminense, muitas coisas. Muitas coisas. Muitas. Porque assim, gente, olha, é difícil entender. Não é. Essa é, eu acho que a sexta vez, uma coisa assim, a sexta vez que um técnico é demitido na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma coisa assim. Então não aconteceu tanto assim, se você for ver Não, é pelo pouco. padrão Brasil. E eu acho que o Mano é a segunda vez que aconteceu com ele. Então já foi, né? Pera aí, galera. Agora, Teve o Antônio Oliveira também. o Antônio Oliveira já foi, teve alguns. Mas foram uma coisa assim, sei, É. pouco, não foi muito não. E aí, você me fala. Ah, É o que a gente sempre fala. fala. Se o seu técnico, Meu técnico. tá naquela coisa, o próximo jogo que perder é mandado embora, é melhor você mandar embora logo. Tá. Por que você perde o Campeonato Carioca, o que era totalmente aceitável, perder o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca pro Flamengo, que é muito mais forte, só que o que se falou dentro do Fluminense, devido ao que os jornalistas revelaram, é que o quanto do Fluminense foi dominado, incomodou muito eles lá. Ok. Então por que não demitiu ele lá? Que aí você teria quase um mês com um novo treinador. Foi o que o Botafogo fez. Demitiu, arrumou assim, Cruzeiro. antes da data FIFA, Cruzeiro. Fizeram isso aí pra ter um pouco de tempo pro cara poder. Agora não. Deixa começar o Campeonato Brasileiro. Perde o primeiro jogo pro Fortaleza fora de casa, que é totalmente, né? E tal. Aí falaram que, não foi por causa desse resultado que demitiram o Mano. Foi que o relacionamento com os atletas tava uma merda. Já tava uma merda antes, gente. Não tava uma merda agora. Eu acho que o que eu vi disso é o relacionamento com os atletas foi crucial e a briga também, Aham. né, pra continuar. E a galera ficou um pouco assustada com você ter 13 dias pra treinar Uhum. e o time apresentar zero de futebol. É. Isso que foi o principal, porque a galera falou, pô, beleza, ele vai acertar alguns detalhes, o time vai acertar, então a gente vai deixar ele. E eu até entendo, Dava, mas também, eu acho que tem uma situação do Fluminense que é o seguinte, não é só por conta do trabalho ruim, é a expectativa criada pra esses 13 dias pra melhorar, mas a falta de nomes no mercado. Eu acho que a falta de nomes no mercado também é crucial pra você entender se você vai mandar o cara embora ou não. E o Mano Menezes, tem até uma coisa pra falar, ô mano, é bom o senhor reavaliar o seu trato com os atletas. Não é a primeira vez isso. Não. Pelo foram contrário, muitas. isso vem acontecendo consecutivas vezes. E eu entendo que também tem muito atleta que sente demais. Porém, tem jeitos e jeitos de falar. E o seu jeito que você tá falando, o que tá mostrando, o que a gente vê na mídia, cara, é que tá se passando total, Uhum. Pô, chamou o cara de merda. É. Tipo assim, é complicado isso. O Yuri Alberto, ele também teve um problema, foi com o Yuri Chamou de Alberto? burro, lembra? Com o Yuri Alberto também teve esse problema. Marcelo saiu obrigado por Felipe isso. Melo. Então, assim, são jogadores grandes, Aham. não são jogadores menores. Então, assim, eu acho que o Mano também tem que botar o dedinho na consciência, ver que tem um problema nessa comunicação. Mas, o nosso doutor Mário Bittencourt, do Fluminense lá, também tem que entender que pouca convicção, né? Não, nenhuma. O negócio é que assim, se eles realmente fecharem com o Renato Gaúcho, aí não tem nenhuma lógica total, porque o Renato já tá disponível aí, ó, há um tempo, desde que saiu do Grêmio. Verdade. Então, assim, ano passado. É. Então, pô, loucura isso. Aí, assim, fizeram uma enquete. Ah, E a torcida do Fluminense pediu a volta do Diniz. A torcida do Fluminense. aí não. Assim, eu até entendo o torcedor pela coisa emocional, acredito, porque o Diniz da Libertadores, tudo bem. Só que, gente, Calma. vai por mim. Não é uma boa ter o Diniz agora, não. Porque É tem o furada, Bino. Porque tem o Super Mundial, imagina, o Diniz Super Mundial, essa loucura. E. Inclusive, merece estar. Merece. Levou? Claro. Levou. Não, Tinha levou. que tá. Levou. Mas, né? Agora, Renato Gaúcho no Tricas vai ser cinema. Tomara mesmo que seja Renato. Todo mundo ficou No falando da Tricas? questão do. Tricolor. O Tricas Fluminense da também, Laranjeira. Tricas da Laranjeira. O Fluminense teve a questão do Dorival também. Teve algumas pessoas, apurações aí, né? Que, não, o Fluminense tava, depois que o Dorival foi mandado embora, ele falou, pô, aí será que o Dorival é melhor que o Mano, tentar ali, não sei o quê, não sei nem se o Dorival vai querer pegar time agora, tá? Mas aí o que ficou mais forte hoje foi o Renato Gaúcho, mas a gente vai ter que ver o E que eu tá acho uma acontecendo. boa, hein? Eu também acho, pro Fluminense Eu acho que ótimo. assim, eu no lugar do Mário Bittencourt, eu traria o Renato Gaúcho. Eu acho que é um cara que tem identificação com o Fluminense, já chegou à final de Libertadores com o Fluminense, é um ótimo técnico, ele tem um respaldo dos jogadores, ele fala muito bem, ele tem um espírito agregador, só que ele consegue ter uma linha muito tênue entre o agregar e o cobrar, ele consegue cobrar.
Ele tem um jeito de falar isso na linguagem dos boleiros, isso é importante. Fora isso, ele é casca grossa, ele é cascudo pras pressões, e eu acho que é muito importante. E eu, se eu sou o Fluminense, eu vou atrás dele, porque eu acho que é o nome ideal pra esse momento. Pra esse momento, eu também acho. Das opções que tem pro momento que tá, eu acho que o Renato é a melhor opção pro Fluminense, com certeza. Ó, o Kroos tá aí com a gente? Alô, alô? Crocró? Campeão paulista? Opa, eu falo com o campeão paulista? Ô, campeão paulista, Eu falo Kroos. com o campeão paulista? Finalmente, Kroos. É o primeiro título que eu conheço. Olha só, a última Crocró. vez que o Corinthians foi campeão paulista nem existia o Flow Esporte Clube. Não existia, exato. Tá feliz, cara? Agora, porque... Não existiu o 10º também? É o primeiro título do 10º? Caralho, que da hora! Eu não sabia que era o primeiro do 10º. Vem cá, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Bem. Tá de boa? Não tá duplicado? Tá tranquilo? Não, tá ótimo, tá ótimo. É isso aí, galera. Então é isso aí, vambora. Boa tarde a todos. Não pude comparecer, né, na sexta-feira. Tava com um probleminha aqui, um pouquinho de ressaca. Gritei bastante aqui. Que bom, cara, finalmente. Meu Deus do céu, zica daí que... O Barcelona foi um jogo bom, cara. Bom pra quem tava participando, né? Sim. Porque a galera muito não, que foi meio carrancudo o jogo. Mas é clássico, cara. Clássico é aquilo lá mesmo. Acho que vocês já falaram bastante, né? Mas deu pra falar no estádio, né? A galera foi seu idade lá no estádio. Sabe quem tava no estádio, Kroos? O Fênix tava no estádio gente. e o Otis tava no estádio também e foi campeão mesmo assim. Tiraram a zica, pô. A gente tem que fazer Olha, rapaz. Aí era pro time ser campeão mesmo, hein? Aí não tinha o que fazer. Mas, ó, boa tarde, hein? Boa tarde a todos. É isso aí, vambora. E tava um dilúvio aqui agora. aqui Acabou também. a luz umas 3 vezes também. e voltou. Por isso que eu demorei pra voltar aí. É isso aí, vambora. Ó, a gente vai partir pro próximo jogo, mas antes, Kroos, só pra deixar o seu comentário, a gente tá falando de Fluminense, a gente tem aqui uns vídeos pra ver. Já engata tudo do Felipe Melo primeiro? Pode ser o Felipe Melo primeiro? Que o Mano Menezes foi demitido na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que beleza, hein? Suco de futebol brasileiro, né, cara? Mas eu tava ouvindo o Matheus falar aí, eu concordo muito com ele, viu, Dava? Que é o seguinte... O Mano, pra mim, ele não tem só que rever os conceitos dele de como tratar um jogador, não. Tem que rever o conceito de muita coisa, assim como todo treinador de futebol brasileiro, né? Rever as formas de se treinar, rever os métodos, rever se tá funcionando ainda, rever se não ficou pra trás no mercado. E aí, dentre tudo isso, tem essa parte que é primordial. Porque o técnico de futebol, ele tem que ser um gestor de pessoas, né? A princípio. E se ele não consegue gerir o elenco... Aí vai ficar difícil. Teve problema com o Yuri. Mas o Marcelo é chato pra caralho também. Não importa. Outro jogador que, assim, vamos combinar? Se você tem problema com o Marcelo dentro do elenco, você tá ferrado. É um jogador grande, né? E tem jogador que é maior que técnico. Isso é um... Então, assim, o Mano Menezes, ele tem que reaver no método de tratar os atletas, mas também métodos de trabalho, né? Que aparentemente não funciona mais os métodos dele. Perfeito. Ó, acabou de sair um negócio aqui que o Jorge Jesus postou uma foto aí aleatória, tá? Postou uma foto, só ele. E aí, nos comentários, Galvão Bueno comentando: sonhar é preciso, realizar os sonhos é uma conquista, JJ. Calma aí, E logo galera. embaixo, o Luiz Roberto só mandou rumo ao Hexa. Caralho. Bom demais, tá? E aí tem uma coisa Eu curiosa. acho Fala. ele, né? Eu acho que é? Eu acho o Jorge Jesus, né? Ai, meu Deus, quem sabe? Nossa. Ia ser bom. Ó, uma coisa curiosa que aconteceu no jogo do Fluminense também, e que foi uma questão conversada lá, é que, com 13 minutos de jogo, o Mano Menezes tira o Serna, o moleque da base e tal. E depois ele fala que o que é? Que ele não era pra ter escalado o Serna, era pra ter escalado outro jogador e tirou porque errou na escalação. Aí é brincadeira, né? Não, mas aí ele se passou. Aí é brincadeira. Não, mas aí é papo. Aí viu por que é mandado embora? Pois é, Porra. mas, né? Mas assim, era só questão de tempo pra uma loucura dessa acontecer, né, gente? O Mano Menezes já tava pra explicar um tempo já. Ele tretou com o Marcelo, que saiu do time. Tretou com o Felipe Melo, que se aposentou e vazou. E tretou agora com o Thiago Silva. Ele só tá pegando os seus maiores do elenco, assim, pra, né? Só falta o Fábio agora, pra dar uma tretada com o Fábio. O Fábio eu acho que ele não vai porque ele já conhece de outros carnavais. Do Cruzeiro, Pois é. ficou muito tempo lá e campeão com ele. Mas, não duvido. Não, agora vamos ver o que o Felipe Melo teve a dizer sobre a demissão. Vai lá. Respeito profissional, respeito a todos, né? E por questão até de ética não fiz os comentários pertinentes. E assim, jamais eu vou criticar ou vou
falar algumas coisas que eu vivi lá dentro, jamais. Se não farei, mas eu posso criticar, né, o trabalho, tá bom? E por causa do trabalho, realmente, se fosse eu, e se eu fosse, né, se eu tivesse a caneta, eu o teria agradecido depois do jogo do Palmeiras, ano passado, no Brasileiro, e falado muito obrigado, tchau. Tá? E nos corredores se falavam assim, será que vai passar do Campeonato Carioca? Dos corredores. Será que vai passar do Campeonato Carioca? É isso que se falava nos corredores. E demorou, né? Demorou. Todo mundo achou que também não passaria do Carioca, passou do Carioca, mas não passou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Temos já o primeiro treinador demitido no Campeonato Brasileiro, já na primeira rodada. E eu vi... Que foi? Não acabou não, Acabou pode não? soltar. O momento dos atletas ajudou muito para que ele fosse demitido. Demoraram? Demoraram bastante, né? Todo pra mundo entender. puta há muito tempo, pelo visto, né? Demoraram bastante para entender, né? Gente, essa barba não dá. Cara, é aquele negócio. O Mano foi contratado pra salvar o Fluminense do rebaixamento. Salvou. Só que tem os técnicos que você contrata pra isso. Né? Você não contrata o Mano pra ter um grande futebol. Você contratou o Mano pra ser uma válvula de escape, uma emergência. Faz futebol 1 aí, retranca maluco aqui e ali, tenta ganhar alguma coisa, um gol e salvou. Salvou. Eu concordo com o Felipe Melo. Então, mas aí é um problema, né? Sim, claro. Mas é um problemão, né, cara? Porque é a mesma coisa do Ramon Dias, né? O Ramon Dias não chegou pra ser campeão de nada. O Ramon Dias chegou pra salvar o Corinthians, salvou. O problema é sempre o depois. Ele cumpriu o propósito, que era o Corinthians. E aí? E agora? O que faz? Continua com o cara? Porque aí você vai ter um time começando o ano e um técnico que você contratou que é um técnico para não cair. Ou seja, você em nenhum momento almejou, fez planos para ser campeão com esse técnico. O que faz? Não é? Pois é. Então é foda, cara, quando você traz um técnico só para salvar do rebaixamento. Ô, Mules, a galera tá picotando aí. Tá que dando quer uma que eu lagada. saia e Acho que volte. Não sei, o que você acha, Mules? Normal, aqui tá normal. Ele acha que não vai resolver, não. Eu acho que essa chuva aí deve estar dando uma lagada mesmo. Mas tá Deixa dando pra eu entender. só falar Fala. um negócio, ô Dava, que é foda, é que assim, quando você contrata o Mano Menezes, você sabe o pacote que você contrata, né? Aham. E assim, ele tem história no futebol, ele tem títulos no futebol. Claro. E o último grande trabalho dele, que a gente pode falar, foi o do Cruzeiro, que após ele sair, o Cruzeiro cai, mas ele ganha 2 Copas do Brasil, né? Aham. A gente sabe que ele sabe montar times, fazer bons times, só que tem um tempo, ou seja, 2018, Faz tempo? 18, 19, 18. 18, 19. Cara, 18, o Cruzeiro foi o último grande trabalho, nós estamos em 25. Aham. Ele precisa também dar uma botada na mão, uma consciência, entender o que tá acontecendo, porque não tá legal. Não tá legal. E não é possível que a gente daqui tá falando isso, a pessoa não tem uma autocrítica, né? Eu acho que é importante ter também. O negócio também, cara, eu acho que também falta um pouco de entendimento de vestiário da diretoria do Fluminense. Porque pelo que o Felipe Melo tá falando, desde o ano passado tava uma merda, os jogadores estão putos, e aí essa coisa de futebol brasileiro, cara, não é... Na Europa é diferente, os caras podem estar putos com o cara, mas vão lá jogar bola. Aqui no Brasil isso não acontece, esquece. Os caras tão putos, não joga bola. É simples assim. Os caras não... Tá ali o técnico, eles estão com problema técnico, eles não vão jogar bola. O futebol, faz parte do futebol brasileiro isso. Então, o correto era ter feito isso, ter procurado o técnico antes, e justamente era, assim, porque tudo aqui eu tô botando se realmente for o Renato que vai ser contratado. Tá. No final do ano passado, quando o Renato sai do Grêmio, com certeza ele ia querer dar uma pausa, né, tipo, pô, ficou tanto tempo no Grêmio, ele se emocionou quando saiu e tal. Mas se for o Renato escolhido agora, pô, tinha que ter sido depois do Campeonato Carioca, pô. Não dava. O Fluminense fez o Campeonato Carioca horripilante, gente. Tudo bem, foi pra final, foi, mas chegou na última rodada sem estar classificado, tendo que ganhar, dependendo do resultado dos outros. Foi horrível. É porque como é que é o futebol, né? Se ele ganha, tava tudo bem, né? Pois é. Isso que é foda. Não, seria muito curioso se ele ganha Isso. e aí demitir a primeira rodada igual. É a cara do futebol brasileiro isso. Ia ser bom. Porque, porra, tu sai de um técnico como o Diniz, você É. vai pro Mano Menezes, Pois é. aí do Mano Menezes você cogita o Gaúcho. Não, são 3 estilos diferentes. Não. Eu vou te falar uma cara. Aí na mesa ficam falando de planejamento. Não, planejamento. os clubes, o cara sabe de porra nenhuma. Desde sempre é assim, velho. Entendeu? O bagulho o Fluminense
Fluminense deu ali a sorte verso do Diniz conseguir fazer esse bando de véi jogar bola, porque essa é a verdade. Sim. O Diniz fez esse bando de véi jogar bola, isso eu não vou negar. E assim, com aquele maluco, os caras foram campeão da Libertadores. Aí, sim, porque obviamente é um futebol insustentável, não é verdade? É um futebol que não consegue se manter, porque acarreta um monte de problema para um monte de jogador que se expõe à beça. Aí o Diniz vai embora, sobra só os pobres coitados lá. Aí o que é genialidade das direções pensam? Acabou de ser um futebol completamente exposto, tic-tac do Diniz, eu vou trazer o Mano Retranca Futebol 2. Isso. Traz o Bom, Mano. futebol 1, o Mano consegue salvar. Futebol 1. O Mano consegue salvar da segunda divisão. Beleza, legal. Agora manda o Mano embora. O que eu vou fazer agora? Vou tentar resgatar o que dê certo? Não, vou trazer o Renato Gaúcho, que é um terceiro modo de futebol que eu ainda não tinha feito. Não com esse elenco. Então, velho, é futebol brasileiro.